E importante até a gente falar dessas questões do dia a dia, né? Porque voltando lá para o jugo leve, o que a gente entende como jugo? Essa palavra, jugo leve. Às vezes a gente pode pensar, tem alguma coisa a ver com julgamento. Isso. Né? Ou então tem alguma coisa a ver com sobrejugar o outro, sobrepujar o outro. Né? O que é o meu jugo é leve de Jesus? É uma imposição dele? O que é o jugo leve? A gente tem que lembrar que Jesus falava para as pessoas do seu tempo, geralmente utilizando elementos do dia a dia das pessoas, né? Como um mestre sábio que ele era, ele procurava relacionar as coisas do dia a dia das pessoas para que fizesse sentido. Não fosse um conhecimento vazio, mas que fizesse um sentido. Então a gente vai ver inúmeras passagens, narrativas, parábolas de Jesus, que ele vai aplicar elementos da vida doméstica, ou da vida rural, ou da pescaria, enfim, elementos com que as pessoas lidavam no seu dia a dia. Né? Então quando ele fala jugo leve, o jugo era uma espécie de uma madeira que era colocada sobre o animal para quando fosse trabalhar a terra, o solo para o plantio e tal, ele não saísse do rumo. Certo. Né? Então, quando Jesus fala assim, o meu jugo é leve, é mais ou menos assim, esse rumo que ele dá. O rumo é leve com Jesus. Porque o rumo é suave, porque o fardo é leve. Perfeito. E qual que é o fardo? Ele fala, a única condição que eu peço, amor e caridade. Né? Amor e caridade. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o sentido da verdadeira caridade como Jesus a entendia? Essa pergunta de Kardec é de uma sabedoria, né? Repete, por favor. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como Jesus a entendia? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos. Benevolência é uma espécie de boa vontade. Né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Indulgência, a gente pode ver assim, uma espécie de aceitação. Não é passar a mão na cabeça, não é isso. Mas é uma espécie de compreender e aceitar que cada um está ali no seu momento evolutivo e procurar não julgar e tal. Né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade como Jesus a entendia segundo os espíritos da codificação. E às vezes a gente pensa na caridade somente como um ato de doar algo material para o outro. Certo. Mas é muito mais amplo do que isso. É muito mais amplo do que isso. Quando eu dou esse bom dia com desejo sincero, eu estou desejando que a pessoa realmente tenha um bom dia. Isso não é boa vontade? É caridade. Se eu tô dando... E se a pessoa não responde, aí é a indulgência e o perdão, né? Não vai mudar nada, né? Aí é o problema dela, né? Eu não transformo o outro. Eu transformo somente a mim mesmo. Né? Eu só transformo a mim mesmo. O outro, assim, a semente, a gente pode espalhar. Mas se essa semente vai germinar, o quanto rápido essa semente vai crescer depois que germinar, o florescer, o frutificar, pertence a Deus, não pertence a nós. Eu posso ajudar espalhando a semente. Eu posso ser instrumento, porque o semeador é Jesus. Mas eu posso ser instrumento. Agora, germinar da semente, o crescimento da planta, o florescer, o frutificar, pertence a Deus. É no tempo de Deus. E às vezes a gente é muito imediatista, né? Muito. Em qualquer projeto, né? A gente fala assim, será que está compensando? Será que é o caminho? Muito. Porque a gente tenta fazer esse cálculo matemático de positivo, né? Nós somos muito 1 mais 1 é 2, né? Assim, isso é reflexo da nossa materialidade. Né? Nós ainda trazemos esse aspecto materialista muito forte dentro de nós. Esse imediatismo é um reflexo disso, né? Existe essa questão do tempo, né? É muito forte para a gente, uma vida cada vez mais apressada, né? Os afazeres que nos consomem, uma chuva de informações que nos chegam de todo momento, e às vezes a gente não consegue nem processar direito essas informações, degustar essas informações, e já chegam mais coisas e a gente tem que... Então é interessante a gente procurar, né, ter momentos de reflexão, opa, peraí,
Eu preciso de um momento em que eu pare, respire, tome um copo d'água. Aí a oração é um caminho fantástico, né? Porque a gente vai se restabelecendo, a gente vai restabelecendo as nossas energias, a gente vai restabelecendo a nossa capacidade de raciocinar com clareza e de conseguir discernir entre o certo e o errado. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.